Onde estava Jesus no momento da revolta de Lúcifer? Se você já se perguntou sobre isso, saiba que essa questão envolve uma das passagens mais misteriosas da Bíblia, que revela não apenas o conflito espiritual no céu, mas também o papel central de Jesus em todo o plano divino da redenção. A rebelião de Lúcifer, que resultou na queda de uma parte significativa dos anjos e na criação do mal no universo, é um evento crucial que impactou o destino de todo o cosmos. Mas, e Jesus, o Filho de Deus? O que ele estava fazendo enquanto tudo isso acontecia? Muitas vezes, ao estudar a Bíblia, não prestamos atenção ao que estava ocorrendo nos bastidores, especialmente antes da encarnação de Jesus, e isso pode levar a conclusões incompletas. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o papel de Jesus durante a revolta de Lúcifer, como ele estava envolvido e o que ele fez diante dessa batalha espiritual. Não se trata apenas de entender onde ele estava fisicamente, mas de como seu plano de salvação já estava em curso desde antes da criação do mundo, e como ele lidou com a revolta cósmica que ameaçou desestruturar o universo. Prepare-se para uma jornada de conhecimento que vai trazer à tona muitas respostas surpreendentes e teológicas, e que, certamente, vai fortalecer a sua fé. A criação de Lúcifer. Quem era o anjo de luz? Quando falamos sobre Lúcifer, muitas vezes pensamos no ser caído, nas trevas e na rebelião. Mas antes de sua queda, Lúcifer era, na verdade, o anjo mais belo e poderoso do céu. Seu nome significa portador da luz. E ele foi criado por Deus para ser um ser magnífico, cheio de sabedoria, beleza e poder. No princípio, Lúcifer era um dos arcanjos, incumbido de uma missão grandiosa: glorificar a Deus e levar adoração ao Senhor junto com outros seres espirituais. Ele estava no centro do plano de Deus, e sua função era servir a Deus com perfeição. Seu brilho era tão radiante que se dizia que ele tinha a capacidade de refletir a glória de Deus de maneira impressionante. Mas o que realmente nos impressiona, ao refletirmos sobre a criação de Lúcifer, é o amor imenso que Deus demonstrou ao criá-lo. Deus não só o fez belo e poderoso, mas também o fez com liberdade de escolha, oferecendo-lhe a chance de seguir o seu caminho ou tomar um caminho próprio. Essa liberdade é o reflexo do amor e da perfeição de Deus em relação a todos os seus seres criados, incluindo os anjos. No céu, Lúcifer não estava sozinho. Ele era acompanhado por milhões de outros anjos, todos criados com uma missão divina: louvar, servir e adorar a Deus. Mas o que aconteceu com Lúcifer? Ele foi, como muitos sabem, seduzido pelo orgulho e pela vaidade. Sua beleza e poder começaram a lhe subir a cabeça, e ele desejou ser igual a Deus, tomar o lugar dele, desafiar sua autoridade. Foi assim que a grande queda aconteceu. Lúcifer, o anjo de luz, tornou-se o anjo das trevas, Satanás. Mas o que podemos aprender com isso? Deus criou Lúcifer com amor, perfeição e um propósito sublime. Mas a escolha de Lúcifer foi sua. Ele teve a liberdade de escolher o caminho da humildade e adoração ou o caminho da rebelião e orgulho. Isso é algo que devemos refletir em nossas próprias vidas. Deus nos cria com amor, nos dá um propósito e a liberdade de escolher. O que faremos com isso? Iremos seguir a luz de Deus ou nos deixaremos seduzir pela escuridão do orgulho e da vaidade? E você? O que pensa sobre a criação de Lúcifer e sua queda? Deixe nos comentários suas afirmações de fé e reflexões sobre a grandeza e amor de Deus. Vamos compartilhar nossa fé e edificar uns aos outros, a semente da rebelião. O orgulho de Lúcifer. O orgulho de Lúcifer é uma das histórias mais trágicas e reveladoras da Bíblia. A sua ascensão e queda nos ensinam muito sobre os perigos do ego e da busca desenfreada por poder. A origem do mal, como conhecemos, começa com um anjo exaltado e perfeito, que um dia, cheio de beleza e sabedoria, tomou uma decisão fatal.
a decisão de se rebelar contra Deus. Lúcifer, um anjo de luz, foi criado por Deus para ser majestoso, imensamente belo e com uma posição de grande honra no céu. No entanto, algo começou a se levantar no seu coração. O orgulho se fez presente, e ele passou a desejar algo mais. Desejava ser como Deus, ser exaltado e reverenciado como o próprio Criador. Esse desejo de igualar-se a Deus é o ponto de origem de toda a rebelião no universo. Em Isaías 14, 12 e 15, encontramos o relato de Lúcifer, cuja queda é descrita de forma poderosa. O texto nos diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas, na verdade, és levado até o Seol, ao mais profundo do abismo." Isaías 14, 12, 15. Essas palavras revelam o orgulho de Lúcifer e sua tentativa de usurpar a posição de Deus. Ele desejava ser mais do que ele era, desejava ser igual ao Altíssimo. Esse pecado de orgulho foi a semente da rebelião, um pecado que não só levou à sua queda, mas também ao surgimento de uma batalha cósmica que ainda perdura, nos dias de hoje. O pecado da rebelião e a origem do mal quando Lúcifer se rebelou, ele não foi sozinho. Muitos anjos, influenciados pelo seu brilho e carisma, seguiram-no e se uniram a ele em sua tentativa de desafiar o Criador. Isso resultou na queda de 1/3 dos anjos, que se tornaram os demônios, aqueles que agora trabalham ativamente para frustrar os planos de Deus e semear o mal na terra. Mas a história de Lúcifer não é apenas uma lição sobre o orgulho e a rebelião, ela também nos alerta sobre as consequências do pecado. O orgulho de Lúcifer não foi apenas um erro de julgamento. Foi uma tentativa de se igualar à autoridade suprema de Deus, de tomar seu lugar. E como resultado, ele foi expulso do céu e lançado ao abismo. Esse ato de rebeldia resultou na origem do mal, na queda do primeiro ser criado que desafiou a soberania de Deus. E a partir desse momento, o mal se espalhou pelo universo. O reflexo do orgulho em nossas vidas, assim como Lúcifer, todos nós enfrentamos: a tentação do orgulho e da autossuficiência. O desejo de ser melhor que os outros, de se colocar acima de Deus, de querer controlar o que é apenas dele, é uma batalha diária que muitos de nós enfrentam, seja em pensamentos, atitudes ou palavras. Nos dias de hoje, a tentação de Lúcifer continua viva. As distrações do mundo e os valores que ele promove podem facilmente nos desviar do caminho que Deus traçou para nós. A busca por status, poder e reconhecimento muitas vezes se coloca no centro da nossa vida, alimentando um orgulho que pode nos afastar de Deus. Contudo, as Escrituras são claras. O orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. Em nossa busca por mais, muitas vezes acabamos nos afastando de Deus, ao invés de nos aproximarmos dele em humildade. É hora de refletirmos sobre nossas próprias vidas e atitudes. Quantas vezes caímos na tentação de querer ser como Deus? Quantas vezes colocamos nossos próprios desejos e vontades acima da sua soberania? A queda de Lúcifer serve como um lembrete claro de que a soberania de Deus não deve ser desafiada. Ele é o Criador, e nós somos apenas suas criaturas. Nosso orgulho nos afasta dele, mas a humildade nos aproxima. Agora, eu te convido a refletir sobre isso e a comentar abaixo com suas afirmações de fé. Diga de coração: Senhor, eu me humilho diante de ti. Reconheço a tua soberania em minha vida e me entrego completamente à tua vontade. Em ti, eu confio. Que este vídeo te leve a uma reflexão profunda sobre o orgulho e a humildade diante de Deus. Que possamos aprender com a história de Lúcifer e escolher a humildade,
permitindo que a verdadeira luz de Cristo brilhe em nossas vidas. Deixe seus comentários de fé abaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem de transformação e renovação espiritual. Jesus e o plano eterno. O verbo que já existia você, já parou para pensar que a história de Jesus não começa em Belém, na noite fria em que ele nasceu, mas muito antes. Em João 1:1-3, a Bíblia nos revela uma verdade poderosa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1:3. O Verbo que se manifestou como Jesus Cristo existia desde a eternidade, antes de qualquer coisa ser criada. Esse é o plano eterno de Deus, um plano que ele já tinha concebido antes da fundação do mundo. Deus, em sua sabedoria infinita, já sabia que a humanidade cairia, mas, antes mesmo de criá-la, ele já preparava o meio de sua redenção. Jesus Cristo. A salvação de Deus para nós não foi algo improvisado ou reativo, mas um projeto de amor que foi traçado desde o início. Jesus não apenas veio para nos ensinar sobre Deus, mas ele é a revelação máxima de Deus. Ele, o Verbo eterno, veio até nós em carne e osso para que pudéssemos entender quem é o Pai e como ele se importa profundamente com a nossa salvação. Não estamos falando de um ser distante, mas de alguém que já estava presente no momento da criação de tudo o que existe, no centro de tudo. O papel de Jesus no plano eterno, papel de Jesus, vai além de ser apenas um Salvador. Ele é o próprio agente da criação. João 1:3 nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele foi o instrumento através do qual o Pai criou o universo e, ao mesmo tempo, ele é a expressão máxima do amor de Deus por toda a criação. Quando Deus disse, haja luz, foi a palavra eterna de Jesus que fez a luz brilhar. Ele estava ali, no princípio, e ele estará no fim de todas as coisas, quando a criação será restaurada e renovada. Quando pensamos sobre o início da criação, não podemos deixar de perceber a profundidade desse plano divino. Jesus não foi um ser criado, mas sempre existiu como a palavra eterna, o Filho de Deus, em perfeita unidade com o Pai e o Espírito Santo. Ele não apenas presenciou a criação, mas foi ativamente envolvido em cada detalhe dela. Jesus, a revelação de Deus ao mundo espiritual. Além de ser o Criador e o Salvador, Jesus é também a revelação do coração de Deus. Quando ele veio ao mundo, ele revelou o Pai de uma maneira que ninguém jamais poderia imaginar. Ele viveu entre nós, curou os doentes, restaurou os caídos e, no final, deu sua vida para nos resgatar. Cada palavra que ele falou, cada gesto que ele fez, foi uma manifestação do amor de Deus pela humanidade. Agora, é a nossa vez de reagir a essa verdade eterna. Ao refletirmos sobre o que Jesus fez por nós desde antes da criação, somos convidados a nos posicionar com fé e confiança. Ele, o Verbo eterno, não apenas planejou nossa salvação, mas a consumou na cruz. E o que é mais incrível, esse plano ainda está em andamento, pois ele vai voltar para trazer a restauração completa de todas as coisas. Comentando com fé, o que isso significa para você? Agora queremos saber o que essa verdade significa. Para você, como você entende a grandeza do plano de Deus para a humanidade, que já estava em ação antes mesmo da fundação do mundo? Como a certeza de que Jesus estava presente em tudo desde o princípio muda sua perspectiva sobre o propósito de sua vida? Não deixe de comentar abaixo com suas palavras de fé, de esperança e gratidão. Queremos ouvir de você, pois o que Deus tem feito desde o começo até os dias de hoje é algo que deve gerar em nossos corações adoração e confiança. Compartilhe também com seus amigos,
para que mais e mais pessoas possam entender o quanto Deus planejou para todos nós, desde antes da criação, que a cada dia possamos nos lembrar de que Jesus é o Verbo que já existia, o Criador de tudo, e aquele que vem para redimir e restaurar toda a criação. Com ele, temos esperança para o presente e certeza de que nossa salvação é eterna. Amém. A Batalha Celestial. O que aconteceu durante a revolta de Lúcifer? Em um passado distante, antes de qualquer coisa que conhecemos no plano físico, o céu era um reino de paz, harmonia e pura adoração a Deus. Os anjos eram seres de luz, criados para servir ao Criador e louvar sua grandeza. No entanto, o que parecia ser um domínio perfeito de adoração e submissão ao Senhor foi abalado por uma rebelião devastadora liderada por um anjo que outrora foi de grande honra e poder. Lúcifer, Lúcifer, um anjo de grande beleza e inteligência, foi criado por Deus para ser um dos seres mais elevados no céu. Ele era um arcanjo, responsável por muitos aspectos da criação celestial, com uma luz que refletia a glória de Deus. Contudo, a beleza e o poder de Lúcifer começaram a alimentar sua vaidade e seu orgulho. Ele desejava ser mais do que um servo de Deus. Queria ser igual a Deus. Sua ambição desmedida e desejo de poder se tornaram a semente da rebelião que, eventualmente, racharia o céu e mudaria para sempre a história do universo. A revolta e a conquista temporária de Lúcifer. Revolta de Lúcifer não aconteceu de uma vez, mas foi uma transformação gradual de seu coração e pensamentos. Ele começou a murmurar contra o governo divino, buscando convencer outros anjos de que poderiam governar o céu de maneira diferente, sem precisar da autoridade de Deus. Assim, Lúcifer reuniu uma legião de anjos insatisfeitos, que, também, se deixaram consumir pela tentação de desafiar o Criador. A luta que se seguiu foi uma batalha espiritual titânica, onde os anjos fiéis a Deus lutaram contra os anjos liderados por Lúcifer. A Escritura nos diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Apocalipse 12, 7 e 8. Lúcifer e os anjos rebeldes foram derrotados temporariamente, mas luta foi tão intensa que a própria estrutura do reino celestial foi abalada. A queda de Lúcifer e a expulsão do céu após a derrota. Lúcifer foi expulso do céu junto com os anjos que o seguiram. A passagem bíblica de Isaías 14, 12 e 15 descreve a queda de Lúcifer, comparando-o a uma estrela que caiu do céu. Sua queda não foi apenas física, mas espiritual, representando a perda de sua posição gloriosa diante de Deus. Ele foi lançado à terra, e sua rebelião se transformou na origem de todo o mal que hoje aflige o mundo. A expulsão de Lúcifer do céu não foi apenas um evento cósmico, mas um marco espiritual que introduziu a divisão entre as forças do bem e do mal. Lúcifer, agora Satanás, tornou-se o inimigo declarado de Deus e da humanidade. Sua luta contra os filhos de Deus no mundo nunca cessou, tentando distorcer a verdade, semear o pecado e afastar as pessoas de seu Criador. O impacto espiritual e a divisão no reino celestial. A revolta de Lúcifer causou uma divisão irreparável no reino celestial. Enquanto Lúcifer e seus seguidores foram lançados à terra, os anjos fiéis permaneceram leais a Deus e continuaram seu papel de adoradores e mensageiros divinos. A batalha não só mudou a dinâmica celestial, mas também criou uma separação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que escolheram se rebelar contra ele. Esse conflito espiritual também teve um impacto profundo no que se refere à humanidade. A partir da queda de Lúcifer, começou a batalha espiritual que continua a acontecer até hoje. Satanás agora busca corromper os corações humanos, levando-os à tentação, à dúvida e ao pecado. No entanto, a vitória final sobre ele já foi garantida na cruz de Cristo, onde Jesus, o Filho de Deus, derrotou o poder do mal para sempre.
Este episódio é um lembrete profundo para nós, cristãos, sobre a seriedade da batalha espiritual em que estamos envolvidos. Em momentos de luta, podemos sentir a pressão das tentações e dos desafios. Mas é importante lembrar que, assim como os anjos fiéis permaneceram leais a Deus, também devemos firmar nossa fé e confiança nele. A vitória de Cristo sobre Satanás já foi conquistada, e cabe a nós permanecermos firmes na fé, sabendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Efésios 6:12. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua fé. Como você enxerga essa batalha espiritual em sua própria vida? O que significa para você saber que, em Cristo, temos a vitória sobre as forças das trevas? Compartilhe nos comentários abaixo suas reflexões, testemunhos ou palavras de fé. Que este espaço seja um lugar de fortalecimento e encorajamento para todos que estão lutando pela verdade e pela luz de Deus em suas vidas. Deus abençoe cada um de vocês. Que possamos sempre lembrar que, mesmo diante das dificuldades, a recompensa que Deus tem para nós é eterna. O silêncio de Jesus. Por que ele não interveio imediatamente? Jesus, em vários momentos da sua jornada, demonstrou um silêncio profundo diante de situações que para nós poderiam exigir uma intervenção imediata. Esse silêncio, longe de ser um sinal de indiferença ou fraqueza, carrega lições poderosas sobre a paciência, a sabedoria divina e o exercício do livre-arbítrio. A escolha de Deus em não intervir de imediato na revolta de Lúcifer, na Indinchuan. Início de tudo, o mal se iniciou com a revolta de Lúcifer. Um ser que, dotado de liberdade, decidiu se rebelar contra o próprio Criador. Essa decisão trouxe consigo a entrada do mal no universo, porque Deus, em sua infinita sabedoria, não destruiu Lúcifer imediatamente? Aqui vemos um dos maiores exemplos do amor de Deus, o livre-arbítrio. Deus, em sua justiça e amor, não nos criou como marionetes, mas nos deu a capacidade de escolher. O livre-arbítrio não é apenas uma oportunidade de errar, mas também a chance de escolher o bem, de seguir a vontade divina. O mal só existe porque Deus nos deu a capacidade de escolher o bem ou o mal. Mas, ao mesmo tempo, Ele também nos oferece a possibilidade de viver em plena harmonia com Ele, caso optemos por isso. Se Deus tivesse interrompido a rebelião de Lúcifer de forma imediata, isso significaria a negação da liberdade, a negação da escolha. A questão do livre-arbítrio e a importância do amor e justiça divina a questão do livre-arbítrio. É crucial para entender o porquê de Deus não agir de forma precipitada. Deus não força ninguém a amá-lo. O amor, para ser genuíno, precisa ser escolhido. Isso é refletido na vida de Jesus, que ao invés de esmagar aqueles que o rejeitavam, ofereceu perdão. Ele sabia que a verdadeira fé e amor só podem surgir quando há liberdade para escolher. A paciência de Deus é um reflexo da sua confiança no poder da escolha humana e na sua justiça que, mesmo em silêncio, sempre se manifesta de forma justa e verdadeira. A paciência e sabedoria de Deus. Em lidar com o mal, a sabedoria de Deus é visível na maneira como ele lida com o mal. Ele poderia, em qualquer momento, ter erradicado o mal de uma vez por todas, mas escolheu agir com paciência, permitindo que a história se desenrolasse para que o ser humano pudesse compreender a importância de suas escolhas. O silêncio de Irinam. Jesus na cruz, ao não chamar legiões de anjos para intervir, foi a maior demonstração de sabedoria e paciência. Ele, em silêncio, ensinava que o verdadeiro poder está na entrega, na confiança em Deus e no sofrimento redentor. Reflexão para a sua vida. Quando nos deparamos com situações difíceis e perguntamos: por que Deus não interveio? Precisamos lembrar do exemplo de Jesus. Ele não interveio porque sabia que a verdadeira mudança acontece no coração humano, quando escolhemos com liberdade seguir o caminho da fé,
da confiança e do amor. O silêncio de Deus não é ausência, mas uma forma de nos ensinar a viver com sabedoria e a fazer escolhas que nos aproximem dele. Gostaria de saber o que você pensa sobre o silêncio de Jesus em momentos cruciais. Como você lida com os momentos em que sente que Deus está em silêncio? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência de fé. Vamos refletir juntos sobre o quanto o silêncio de Deus pode ser, na verdade, a maior forma de intervenção divina em nossas vidas. Jesus, o Alfa e o Ômega da vitória. Final em toda a história da humanidade, Deus tem um plano de salvação que vai além da compreensão humana. A obra de Jesus Cristo é a culminância desse plano eterno, traçado desde antes da fundação do mundo. Quando olhamos para a cruz, vemos não apenas o sofrimento de um homem, mas a realização de uma promessa divina, a derrota de Lúcifer e a vitória sobre o mal que assola a humanidade desde o início. Deus, em sua infinita sabedoria, já havia determinado que a derrota de Satanás seria inevitável. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, o Senhor prometeu que a serpente, representando Satanás, teria a cabeça esmagada pela descendência da mulher. Gênesis 3:15. Este ato de esmagamento não seria algo simples, mas seria um grande ato de amor e sacrifício. A cruz de Jesus. Em João 16:33, Jesus declara com toda a autoridade: "Eu venci o mundo." Essas palavras são um lembrete de que a vitória já foi conquistada. Jesus não apenas enfrentou as tentações do diabo, mas venceu-as. Ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o próprio Satanás. Quando ele disse que vencia o mundo, ele estava se referindo à obra completa de redenção que ele realizaria. E essa vitória não é limitada apenas ao que ocorreu na cruz. Ela se estende a todos aqueles que, por fé, aceitam Jesus como Salvador. A cruz foi o momento crucial onde a batalha espiritual que começou no céu e foi travada ao longo dos tempos, encontrou seu fim. Lúcifer e seus seguidores, com toda a sua malícia e rebeldia, foram derrotados de forma definitiva. A obra de Jesus na cruz não foi um golpe de sorte ou um momento de fraqueza. Ao contrário, foi a manifestação do poder de Deus em sua plenitude, onde a morte foi vencida pela vida e o mal foi derrotado pelo bem. O significado de Jesus venceu o mundo. Mundo que Jesus venceu não se refere apenas ao sistema físico e material, mas ao conjunto de forças espirituais que se opõem a Deus. Satanás, com suas artimanhas e armadilhas, tenta tirar a paz dos corações humanos, fazer com que duvidemos da bondade de Deus, nos afastemos da sua presença. Mas, ao dizer, "Eu venci o mundo", Jesus estava afirmando que nada poderia nos separar de seu amor. Ele já pagou o preço, já conquistou a vitória e agora nos oferece essa vitória como um presente. Essa vitória não é apenas uma realidade futura, mas uma realidade presente para aqueles que creem. Ao crer em Jesus, o poder do mal já não tem mais domínio sobre nossas vidas. A cruz, que foi o momento da aparente derrota, é, na verdade, o sinal da nossa vitória. Não importa as circunstâncias, não importa o tamanho da luta, a vitória de Jesus já foi conquistada. Queremos te convidar a fazer uma afirmação de fé, a se levantar e declarar a vitória de Jesus sobre todas as áreas da sua vida. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele venceu o mal, ele venceu o pecado e ele também venceu por você. Agora é a sua vez de declarar que, em nome de Jesus, você também tem a vitória sobre tudo aquilo que tenta te desanimar, sobre todo o mal, sobre todo o medo e sobre toda dúvida. Comente abaixo com uma afirmação de fé. Diga com todo o coração: Jesus é minha vitória. Ou, a vitória de Jesus é a minha vitória. Vamos juntos declarar que o poder de Deus já foi manifestado em nossas vidas e que, com Ele, somos mais que vencedores.
Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que você experimente essa vitória no dia a dia, sabendo que Ele, o Alfa e o Ômega, já te deu a vitória final. Porque em tudo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37 deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e declare, com fé, que em Cristo a vitória já foi conquistada. O papel de Jesus como o mediador. Entre Deus e os homens, Jesus, como Filho de Deus, desempenha um papel essencial na restauração da paz entre a humanidade e Deus. Após a queda de Lúcifer, que se rebelou e destruiu a harmonia do céu, houve uma separação entre Deus e a humanidade. No entanto, Jesus, em seu grande amor, veio ao mundo com uma missão única e grandiosa: restaurar a ligação que foi quebrada. Lúcifer, em sua busca por poder e destruição, levou muitos seres celestiais à rebelião. Sua queda não foi apenas a perda de seu status no céu, mas também uma tentativa de corromper a criação de Deus, afastando-a da verdade divina. A rebelião trouxe sofrimento, caos e, acima de tudo, separação entre o Criador e suas criaturas. A humanidade, que foi feita à imagem e semelhança de Deus, agora estava em uma posição de distanciamento, separada por um véu de pecado e corrupção. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para se tornar o mediador. A Bíblia nos ensina que não há salvação em nenhum outro, porque também não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus não apenas veio para ensinar, mas para viver, morrer e ressuscitar por nós, estabelecendo um novo caminho de reconciliação entre o homem e Deus. Como mediador, ele intercede por nós diante de Deus. Ao contrário de Lúcifer, que procurava destruir a harmonia celestial, Jesus veio para restaurá-la. Ele não veio para se exaltar, mas para se humilhar, dando sua vida em sacrifício para redimir nossos pecados. Através dele, podemos alcançar o perdão e ter acesso direto ao Pai. O véu que separava a humanidade de Deus foi rasgado, e agora, por meio de Cristo, temos plena comunhão com o Senhor. A intercessão de Jesus não é uma simples oração ou pedido. Ela é a totalidade de sua obra redentora. Através de sua morte na cruz, ele pagou o preço do pecado da humanidade e ofereceu a cada um de nós a oportunidade de uma nova vida, uma vida de paz e reconciliação com o Pai. Ele é o único caminho para a salvação, a única porta para a verdadeira paz. Em tempos de dificuldades e lutas espirituais, é reconfortante saber que temos um mediador que entende nossas fraquezas, pois ele passou pelas mesmas tentações e provações. Ele, sendo totalmente Deus e totalmente homem, experimentou o sofrimento humano de maneira plena, mas sem pecado. Sua intercessão é a de um Salvador, que, em seu sacrifício, não apenas nos dá perdão, mas também nos oferece a paz que excede todo o entendimento. Agora, convido você a refletir sobre a grandeza desse papel de Jesus como mediador. Como ele restaurou a paz que foi perdida, trazendo-nos de volta a harmonia com Deus. A Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. É por meio dele que podemos ter a certeza de que, apesar dos nossos erros, temos acesso à misericórdia divina. Eu quero ouvir de você. Qual a importância de Jesus ser o mediador entre Deus e os homens em sua vida? Como a intercessão dele tem transformado seu relacionamento com Deus? Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Vamos juntos afirmar nossa fé e celebrar o papel de Cristo em nossas vidas. Deus é fiel e sua misericórdia é eterna. A destruição de Lúcifer, a condenação de Satanás. História de Lúcifer, o anjo que se rebelou contra Deus, é uma das narrativas mais poderosas e assustadoras da Bíblia.
Originalmente criado como um anjo de luz, Lúcifer foi o mais belo e imponente entre os seres celestiais. No entanto, seu orgulho e desejo de ser igual a Deus o levaram à queda. Ele seduziu uma legião de anjos, os quais se rebelaram contra o Senhor, e juntos eles foram expulsos do céu. Mas essa história não termina com a queda de Lúcifer. O destino de Lúcifer e seus anjos rebeldes. Em Apocalipse 20:10, a Bíblia revela a derrota final de Lúcifer e seus seguidores. O versículo diz: "O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre." Aqui, a Bíblia confirma que o destino final de Satanás e sua legião é a condenação eterna, onde não haverá mais espaço para o mal, a mentira, o engano ou qualquer coisa que possa corromper a perfeição e a santidade de Deus. O fim de Lúcifer está decretado e, por mais que ele tente se levantar contra Deus, ele já está derrotado. A obra de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz é a chave para a condenação de Satanás e o triunfo do bem sobre o mal. Quando Jesus entregou sua vida, ele fez algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ele não só pagou o preço pelos nossos pecados, mas também garantiu a derrota total de Satanás e do mal. Em Colossenses 2:15, a Bíblia declara: "Despojando os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz." Isso significa que, ao morrer por nós, Jesus desmantelou o poder de Satanás, que agora é um inimigo derrotado, embora ainda tente enganar e destruir vidas. Quando Jesus disse, "Está consumado", no momento de sua morte, ele não estava falando apenas sobre sua missão na terra, mas sobre a destruição definitiva do mal. Lúcifer e seus seguidores já estão condenados, e a obra de Cristo foi o decreto final dessa condenação. O mal pode ainda existir neste mundo, mas ele já foi derrotado na cruz. O futuro já foi determinado, e a vitória de Jesus é a nossa esperança. O impacto do sacrifício de Jesus na destruição do mal. O sacrifício de Cristo não é apenas um evento histórico, mas uma realidade que impacta nossas vidas hoje. Jesus, ao vencer a morte e o pecado, garantiu que aqueles que o seguem possam viver em vitória sobre as forças das trevas. A obra de Cristo na cruz é nossa garantia de que, apesar das dificuldades e das tentações, o mal não tem mais domínio sobre nós. Agora, como filhos de Deus, temos a autoridade de resistir às mentiras e ataques de Satanás. Podemos, através do poder de Jesus, viver uma vida de liberdade, sabendo que a nossa alma está segura, pois a vitória já foi conquistada. Em Cristo, temos a certeza de que, no final, o mal será completamente erradicado, e assim como Lúcifer, ele será lançado no lago de fogo. Agora, eu quero convidar você a se unir a mim em um momento de reflexão e afirmação de fé. Você que crê que a obra de Jesus na cruz é suficiente para a sua salvação e que a vitória sobre Satanás já foi conquistada, deixe nos comentários a sua declaração de fé. Diga em voz alta: "Eu sou mais que vencedor em Cristo. A mal não tem mais domínio sobre minha vida." Afirme com confiança que o sacrifício de Jesus não foi em vão e que, com ele, você caminha na vitória. Você foi chamado para ser livre, para viver em poder e autoridade. Declarem, afirmem e celebrem. O futuro já foi decretado e a vitória é nossa. Não estamos mais sob o domínio das trevas, mas somos filhos da luz. O mal está derrotado e juntos em Cristo somos mais do que vencedores. Comente abaixo sua afirmação de fé e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a vitória de Cristo sobre o mal. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e libertação. A estratégia divina. Como a rebelião de Lúcifer serviu ao plano de Deus. Desde o princípio da criação, Deus havia estabelecido um plano perfeito, mas a revolta de Lúcifer, o anjo de luz,
desafiou essa ordem. O que parecia ser um evento de destruição e caos se tornou parte de algo muito maior e mais glorioso do que qualquer um poderia imaginar. O que muitos consideram uma tragédia, a queda de Satanás, na verdade se encaixou perfeitamente na estratégia divina para a redenção da humanidade. A queda de Lúcifer e a entrada do pecado no mundo Lúcifer, em sua rebelião contra Deus, desejou ser igual a ele, desafiando sua autoridade e buscando o poder absoluto. Essa tentativa de usurpar o trono de Deus resultou em sua queda e na criação de um conflito espiritual que se estendeu até o próprio coração da humanidade. Ao cair, Lúcifer não só trouxe destruição para si, mas também para a criação, com o pecado entrando no mundo e separando o homem de Deus. Contudo, mesmo em meio à rebelião e ao pecado, a sabedoria divina já havia estabelecido um plano de salvação. Deus sabia que, ao permitir a liberdade, a possibilidade de escolha, a humanidade enfrentaria o risco do pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que essa liberdade era necessária para que a verdadeira relação de amor entre ele e os homens fosse estabelecida. O pecado, introduzido pela queda de Lúcifer, se tornou um meio para que a misericórdia e a graça de Deus fossem reveladas de maneira ainda mais profunda. A necessidade de salvação para a humanidade, queda de Lúcifer, e a entrada do pecado no mundo tornaram evidente a necessidade de salvação. O homem, agora separado de Deus, precisava de um redentor, alguém que fosse capaz de restaurar a relação quebrada e trazer de volta a vida eterna. A maldição do pecado era algo que nenhum ser humano poderia vencer por si só, mas Deus, em seu infinito amor, já havia preparado a solução. O Messias, o plano de Deus em ação. O plano de redenção não foi uma resposta improvisada de Deus. Ele sabia o que aconteceria e, por isso, antes mesmo da fundação do mundo, ele preparou a vinda de seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar o que havia sido perdido. Jesus, o Messias prometido, veio ao mundo para sofrer, morrer e ressuscitar, proporcionando a salvação a todos os que creem nele. A queda de Satanás, com todo o seu impacto, apenas tornou mais evidente a necessidade desse sacrifício. A vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, ao ressuscitar no terceiro dia, foi a vitória final sobre a rebelião de Lúcifer e o poder do pecado. A morte de Jesus na cruz foi um ato de fé, amor e obediência, cumprindo o propósito eterno de Deus para a humanidade. Ele veio para nos salvar, para nos dar vida e nos restaurar a comunhão com o Pai. A derrota de Satanás foi consumada na cruz e a obra da redenção foi completada no momento da ressurreição. Às vezes, podemos nos perguntar por que Deus permitiu a queda de Lúcifer e a entrada do pecado no mundo. A resposta está na grandeza do plano de Deus. Um plano que, embora envolva dor e sofrimento, resulta em algo glorioso e eterno. A redenção é uma vitória divina que revela o amor incomparável de Deus, que está disposto a ir até as últimas consequências para nos trazer de volta para Ele. A queda de Satanás não é apenas uma história do passado, mas uma realidade que nos chama a refletir sobre nossa própria jornada de fé. Ao enfrentarmos desafios, tentações e dificuldades, podemos confiar que Deus está sempre em controle, que Ele possui um plano maior e que, através de Cristo, Ele já conquistou a vitória para todos aqueles que nele creem. Agora, queremos ouvir de você. Compartilhe nos comentários como a vitória de Cristo tem impactado sua vida. Qual tem sido sua experiência pessoal com a graça e o perdão de Deus? Não deixe de afirmar sua fé e declarar com ousadia: Deus é maior que qualquer tribulação. Comente abaixo e compartilhe com seus amigos essa mensagem de esperança e vitória. A esperança de Jesus para o futuro. A vitória sobre o mal e o novo céu. Quando pensamos no futuro, muitas vezes nos deparamos com incertezas, ansiedades e dúvidas. Mas a promessa de Jesus nos traz uma visão de esperança que transcende qualquer desafio que possamos enfrentar.
Apocalipse 21:4 nos revela uma imagem maravilhosa do que está por vir: um novo céu e uma nova terra. Neste novo mundo, o mal será finalmente derrotado, e não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A vitória sobre o mal, que tem causado tanto sofrimento desde o início da humanidade, será erradicado. Lúcifer, o líder das forças do mal, não terá mais poder sobre as nossas vidas. Ele e todos os seus seguidores serão lançados no abismo, e a vitória de Cristo será total. E isso não é apenas uma promessa futura, é uma realidade garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz. Sua morte e ressurreição tornaram possível a derrota do mal e a restauração completa da criação de Deus. Em Cristo, temos a certeza de que o mal não terá mais vez. O reinado eterno de Cristo, mas a vitória de Jesus vai além da destruição do mal. Ele estabelecerá um reinado eterno de justiça e paz, onde Deus governará com amor e sabedoria infinita. Não haverá mais injustiças, opressões ou lutas entre os povos. O sofrimento será banido, e todos viverão em harmonia, sob a direção divina. Jesus será o Rei eterno, e seu governo será um reflexo perfeito da bondade e da justiça de Deus. É um reinado onde a paz que excede todo o entendimento será a norma, e todos os corações estarão em plena comunhão com o Criador. A eternidade sem maldade. O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz não foi apenas um ato de amor, mas a chave para a nossa eternidade. Ele pagou o preço pela nossa salvação, levando sobre si o peso dos nossos pecados para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ele venceu a morte, oferecendo-nos a possibilidade de viver para sempre na presença de Deus. Esse sacrifício não só garante que nossos pecados sejam perdoados, mas também assegura que, no fim, viveremos em um mundo sem maldade. Em Cristo, podemos olhar para o futuro com confiança, sabendo que o mal não tem a última palavra. Uma convocação de fé. Comente com suas afirmações de esperança. Agora é sua vez. Como você tem vivido essa esperança em sua vida? Que palavras de fé e encorajamento você pode compartilhar com os outros? Comente abaixo com suas afirmações de fé e compartilhe o que a promessa do novo céu e da nova terra significa para você. Vamos nos unir como uma comunidade de fé, firmes na esperança de que, em Cristo, temos a vitória garantida sobre o mal e a promessa de uma eternidade em paz e alegria. Se você acredita que Jesus é a chave para um futuro sem maldade, deixe um comentário com Amém ou Eu creio e compartilhe essa mensagem de esperança com outros. Que a luz de Cristo brilhe sobre todos nós, agora e para sempre. Vamos juntos celebrar a vitória de Jesus e nos fortalecer uns aos outros com palavras de fé.